Cada palavra tem um significado próprio. A que melhor se adapta à Caritas é a benevolência. Que Deus proteja todas as pessoas. Rezo a Deus para que seja benevolente com elas. Preciso de ajuda e rezo por todos os que me ajudam. A pandemia do coronavírus agravou ainda mais as condições de vida, econômicas e de saúde na faixa de Gaza. Então, os funcionários do Centro Médico Caritas de Gaza arregaçaram as mangas e começaram a fazer exames e a levar o material necessário aos pacientes infectados com o coronavírus. Já foram cerca de 10 mil visitas domiciliares. Visitamos cerca de 10 mil pessoas com coronavírus em casa. Algumas foram visitas de acompanhamento. Inicialmente eram limitadas à parte norte e à província de Gaza, porém hoje cobrimos quase toda a faixa. A Caritas sozinha cobriu mais de 63% das visitas domiciliares, enquanto o Ministério da Saúde e outras organizações não governamentais cobriram os 37% restantes. O Centro Médico Caritas de Gaza fornece serviços sociais e de saúde aos pobres e marginalizados e oferece, graças à ajuda humanitária, um suprimento alimentar aos mais vulneráveis. Além da clínica médica, há uma clínica móvel que cobre a maioria dos serviços de saúde e de conscientização em toda a faixa de Gaza. Vim aqui para acompanhar a minha mulher em seu tratamento, mas também fui atendido e diagnosticado com pressão alta. Isso levou os médicos a me receitarem os remédios necessários e a monitorar minhas condições de saúde. Agradeço a presença dessa instituição que leva em consideração nossa saúde e cuida de pacientes com diabetes, problemas de pressão ou doenças crônicas. Sou diabético, sofro de hipertensão e faço os exames necessários de tempos em tempos. Os serviços de saúde prestados pela Caritas aos pacientes da faixa de Gaza são um sinal tangível de sua venerável obra de caridade, que se alimenta das palavras de Jesus Cristo. Eu estava doente e me visitaste. Olá, você está no Repórter Canção Nova e hoje o programa está imperdível. Você viu aí uma das ações da Igreja na Terra Santa durante esta pandemia. E são ações assim que a gente mostra para você, desta vez no Rio, São Paulo e Amazonas, com a distribuição de pães, alimentos, kits de higiene e proteção. O mês de junho tem sempre muita festa religiosa e popular. Afinal, Santo Antônio, São Pedro e São João fazem parte da devoção e da história afetiva de muitos brasileiros. São Pedro, o primeiro Papa, a pedra que conduziu a Igreja de Cristo nos primeiros anos da fé católica. Nossa produção mostra um pouco mais de sua vida e caminhada. E o amado São João? Vamos à Terra Santa conhecer os lugares santos onde ele viveu. E aqui no Brasil, lógico, não podemos deixar de mostrar as festas juninas, que mesmo com a pandemia, a nossa gente adaptou os festejos para honrar a devoção ao precursor de Jesus. Então se prepare, porque tudo isso você vê a partir de agora. A iniciativa que a gente revê agora é lá do Rio de Janeiro. Um santuário se transformou em padaria e restaurante para ajudar a quem precisa. Pão quentinho saindo do forno. É assim todo dia no Santuário de Fátima, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Toda sexta-feira retira 1000 pães para que a gente possa estar contemplando as famílias já mapeadas no local. De que é essa colônia? Rancenias. Rancenias? Quantas pessoas tem lá? Rapaz, eu não sei bem não, mas... Você leva quantos pães? Eu levo 500. Por dia? Não, 2 vezes por semana. Tem também as quentinhas, como são chamadas as marmitas de comida. Estou levando 100 quentinhas para 100 moradores de rua. Quando chega no centro, a gente faz uma fila 10 minutos para distribuir todas as quentinhas. A Ação Social Pão de Fátima é uma iniciativa da Associação Arquidiocesana Tarde com Maria e do Santuário Cristo Redentor. O projeto O Pão de Fátima, que tenta minimizar
a dor e a fome daquelas pessoas que foram atingidas pela pandemia e perderam seus empregos. Em um ano, mais de 2 milhões de pães foram doados. Isso sem falar das marmitas e cestas básicas. Tudo conseguido por meio da generosidade de anônimos, voluntários, empresários, entre outros. São 54 instituições cadastradas que fazem as doações e ajudam no repasse dos alimentos. Nós doamos 14 mil pães por dia e 500 pratos de comida. Se Deus quiser, nesse mês, nós vamos passar para 1.000 pratos de comida e depois para 2.000 pratos no mês que vem. Os assistidos são pessoas de centros de recuperação de dependência química, casas de acolhimentos de idosos, famílias, moradores de rua. Tem muita gente com fome na rua, muita gente no centro da cidade, em Copacabana. Eu acho que a situação está bem difícil devido ao Covid. Muitas pessoas foram despejadas e aí a única opção deles foram morar na rua, sem emprego, sem nada. E aí a gente leva essa alimentação que já ajuda muito. Pouco de cada um é como fermento na massa, faz o bem se multiplicar. O Serviço Franciscano de Solidariedade também tem uma campanha para ajudar no combate à fome. O Cefras é uma organização humanitária que atua no combate à fome, a violações de direitos e à inserção econômica. Os franciscanos desenvolvem campanhas e diversas ações solidárias em prol dos mais necessitados. A campanha de combate à fome deste ano segue com nova meta. Nós estamos prestes a atingir 1,5 milhão de quentinhas servidas durante essa pandemia. Tudo isso graças à doação de parceiros. Até o momento foram doadas 32 mil cestas básicas, acompanhadas de kits de higiene, limpeza e proteção, além de 1.430.000 refeições. A demanda tem aumentado. A projeção é de que ultrapassem as 6 mil quentinhas distribuídas diariamente em 2020 em pontos do Rio de Janeiro e São Paulo. Além das pessoas em situação de rua, o nosso público tem aumentado bastante, infelizmente. Tem pais de família que perderam seus empregos, tem pessoas que perderam suas fontes de renda e hoje só tem como suporte o alimento que a gente entrega. Desde 1990, o país não registra uma crise econômica significativa como a do ano passado, devido ao coronavírus. 2020 foi o ano de menor crescimento médio anual em 120 anos. São muitos os reflexos dessa crise, como desemprego, famílias em situação de pobreza e fome. Dona Maria Aparecida é auxiliar de serviços gerais. Com a chegada da pandemia no país, perdeu o emprego e a única fonte de renda. Agora ela conta com a solidariedade dos franciscanos para alimentar a família. Carreada como essa daqui ajuda muito a nossa vida, entendeu? Que nós vamos pegar uma comida, pegar uma roupa, pegar um leite, entendeu? Um biscoito, um alimento para os nossos filhos. O amor ao próximo transborda e chega ao coração de outras pessoas que se voluntariam para ajudar. Eu me sinto muito bem fazendo isso, porque além de ajudar as pessoas, eu me ajudo a me tornar uma pessoa melhor junto com outras pessoas. Então, para mim, isso é muito importante. Nós temos voluntários para atuar na cozinha, a partir das 8 horas da manhã, todos os dias, e voluntários para atuar na tenda, que chegam às 10 horas da manhã. Dona Maria é grata pelo serviço de doação dos franciscanos e reforça. O projeto me deu uma geladeira, me deu um fogão, me deu um guarda-roupa, entendeu? Fez muitas coisas boas na minha vida. E outra campanha de arrecadação de alimentos é promovida pela Arquidiocese de São Paulo. 450 locais, como paróquias e escolas, se transformaram em pontos de esperança. O grupo de voluntários chega à paróquia para uma nobre missão: organizar os alimentos doados por fiéis. Igrejas, escolas e centros comunitários estão sendo transformados em banco de alimentos. A mobilização de combate à fome é coordenada pela Caritas da Arquidiocese de São Paulo. Este é um dos 450 pontos de coleta de alimentos da campanha Animando Esperança. Os produtos serão distribuídos a 21 famílias cadastradas na paróquia e outras que necessitam. A generosidade aqui tem sido tão grande que o volume de alimentos já é o suficiente para montar cestas básicas. Geralmente vai arroz, vai feijão, açúcar,
fubá, farinha de mandioca, uma farinha, óleo, bem generosa mesmo. E assim, cada ponto se encarrega de minimizar a fome de milhares de necessitados. A importância é justamente pela situação atual de desemprego de tantas pessoas, né, que se agravou após a pandemia e muita gente precisando dessa ajuda. A campanha mapeou pontos de caridade que atuavam antes da pandemia e vem promovendo a participação de mais pessoas na ação. Restituir o que Deus nos ofereceu para os outros é a maneira de agradecer a Deus pela vida, por tudo que nós temos, por ter superado o Covid, porque nós vamos superar esta pandemia. Os números refletem o resultado positivo. Até novembro do ano passado, foram distribuídas 220 mil cestas de alimentos e mais de 1 milhão de refeições. Mais de 3 milhões de pessoas foram atendidas. E é só abrir os olhos e, mais que tudo, abrir o coração e doar. O pouco que nós doamos vai ser muito se colocado em comum e, no fim, nós vamos todos juntos ajudar as pessoas que estão passando por uma situação muito séria de necessidade de não poder se alimentar adequadamente. Para participar da campanha Animando a Esperança é muito fácil. Qualquer pessoa pode doar. Ela pode entrar no site da Arquidiocese de São Paulo, que tem o mapa da esperança, e lá ela vai localizar nesse mapa o lugar mais próximo da casa dela, da residência, do trabalho, e ela pode fazer doação de alimentos, de produtos de higiene, doação também de roupas, né? Se as pessoas não quiserem doarem alimentos, podem fazer a doação em recursos financeiros. A pandemia acentuou a situação de vulnerabilidade social de imigrantes e refugiados no Brasil. O Serviço Jesuíta Brasileiro criou a campanha Mais Hospitalidade para ajudar essas pessoas em Manaus. A vida em um país diferente nem sempre é fácil. Os desafios do ambiente, idioma e da falta de oportunidade econômica são encarados por centenas de famílias que vivem em Manaus. Elisa e Joalve vieram da Venezuela para recomeçar. Não tenho emprego, não tenho comida, não tenho nada. Um salário mínimo no mês de trabalho só dá para comprar uma roupa, um macarrão e um frango. A capital do Amazonas é o principal destino para a população que entra no Brasil pelo estado de Roraima. As maiores expectativas são por moradia, alimentação e trabalho formal. Porém, o agravamento da pandemia no município contribuiu para acentuar a situação de vulnerabilidade de homens e mulheres nesta condição. Essa outra venezuelana revela a dificuldade. Dificultou ainda mais conseguir a força, conseguir trabalho devido à pandemia. Diante da situação, a igreja resolveu ajudar. O Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados no Brasil criou a campanha Mais Hospitalidade, ação que trabalha com a compra e distribuição de cestas básicas e kits de higiene à população. Nossa equipe tem estado em contato por telefone com essas famílias. Então, nossa ideia é poder acompanhar mais ou menos as 300 famílias fazendo esse apoio. A proposta depende de um fundo de arrecadação. Um fundo de R$ 46.500, destinando assim R$ 155 por família. A colaboração pode ser feita pelo site do Serviço Jesuíta, por entrega no escritório de Manaus ou por meio do gesto concreto na campanha da fraternidade deste ano. Temos recebido já alguma sinalização de alguns grupos específicos em Brasília, em Goiânia, que irão fazer o seu gesto concreto doando alguma quantidade de recurso financeiro para esta campanha nossa em Manaus. Alimentar a esperança, nutrir os sonhos e a fé de quem precisa é mais do que uma missão pastoral. É motivação de vida para cada cristão. Muito obrigado. Só Deus que pode pagar tudo que vocês fazem as pessoas. E depois do intervalo a gente fala de santidade. Afinal, o mês tem santos muito amados. Santo Antônio, São Pedro, São João. E para não te deixar esperando, eu volto rapidinho. Santo Antônio de Lisboa, de Coimbra, de Pádua.
Santo Antônio de todas as gentes, doutor da Igreja e um dos santos mais populares em todo o mundo. É com a história desse franciscano celebrado hoje que a gente começa a falar desses amados santos juninos. Eu vejo meu Senhor. Foram estas as palavras do jovem Antônio no seu leito de morte. Fez sua passagem para a vida eterna no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos de idade, na cidade de Pádua, na Itália. Apenas 11 meses depois, foi canonizado pelo Papa Gregório IX, proclamado doutor angélico. Este sacerdote franciscano deixou um rastro de santidade a se espalhar na vida e história da Igreja até os dias de hoje. Fernando de Bulhões nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195, no seio de uma família nobre. Sua casa ficava a poucos metros da catedral. Desde pequeno se dedicava à oração. Aos 15 anos de idade, entrou para um convento da ordem agostiniana, movido pelo anseio de viver o Evangelho intensamente, incomodado com as contínuas visitas dos amigos e querendo viver ainda mais radicalmente sua vocação, Fernando fez sua primeira grande jornada, percorrendo cerca de 230 quilômetros até Coimbra, a então capital de Portugal. Vivendo lá, dedicou-se ao estudo das ciências humanas e teológicas. No ano de 1220, aos 20 anos, o jovem cônego regular agostiniano decidiu transformar sua vida. Ao saber do martírio de 5 franciscanos mortos por causa da fé cristã no Marrocos, em 16 de janeiro de 1220, Fernando ingressa na ordem franciscana e muda também seu nome. Era agora Antônio. Decidido a viver corajosamente o Evangelho nos passos dos mártires franciscanos, parte para o Marrocos. Porém, após uma doença, foi obrigado a partir para a Itália. Seus planos mudaram, mas Deus, na sua providência, o levou ao encontro com Francisco de Assis, em 1221. Ao contrário de Antônio, Francisco não era sacerdote, mas já trazia atrás de si muitos seguidores, inspirados pelo anseio de viver o Evangelho com radicalidade. Neste tempo, nasceria a ordem religiosa franciscana. Antônio começou sua missão de pregador quando, por obediência ao superior e de maneira improvisada, dirigiu um sermão por ocasião da ordenação sacerdotal de religiosos dominicanos e franciscanos. O discurso, em um latim retumbante, revelou, mesmo contra sua vontade, a profunda sabedoria, o conhecimento bíblico e teológico e a espiritualidade envolvente. Iniciou seu ensino em Bolonha, com a bênção de São Francisco, o qual, reconhecendo as virtudes de Antônio, lhe enviou uma breve carta que iniciava com estas palavras: agrada-me que ensines teologia aos frades, mas adverte que não se afastassem da vida de oração e piedade. Se torna o primeiro professor de teologia da ordem franciscana recém-nascida, ensinando as verdades da fé ao clero e também aos leigos. Seus sermões foram considerados como as mais notáveis obras literárias religiosas durante a Idade Média. Muitas vezes foi enviado para tratar diretamente com o Papa Gregório IX dos assuntos da ordem religiosa, sendo chamado pelo pontífice de Arca do Testamento. Dentre os vários prodígios realizados por Santo Antônio durante sua vida, um dos mais eloquentes revela sua inspiradora missão. Um dia, ao entrar no templo, percebe que estava completamente vazio. Nenhum fiel estava lá. Os homens esqueciam-se de Deus.
Não tendo quem quisesse ouvir a palavra de Deus, resolveu pregar aos peixes. Olhando as águas, começou a chamar: Irmãos peixes, os homens esquecem-se de Deus, por isso aqui estou para vos falar. Os peixes foram surgindo, pondo a cabeça fora d'água, olhando e ouvindo atentos, e Frei Antônio pregava, falava de Deus, dizia da ingratidão dos homens para com Deus. Algumas pessoas que passavam viram o prodígio e em pouco tempo havia uma verdadeira multidão que o cercava. Vendo aquele milagre, caíram de joelhos, arrependidos. Nas palavras do Papa Emérito Bento XVI, Antônio contribuiu de modo significativo para o desenvolvimento da espiritualidade franciscana, com seus salientes dotes de inteligência, equilíbrio, zelo apostólico e, principalmente, fervor místico. Santo Antônio, na escola de São Francisco de Assis, coloca Cristo no centro da vida e do pensamento, da ação e da pregação. Em suas imagens, o representam com o menino Jesus no colo, em recordação de uma milagrosa aparição mencionada por algumas fontes literárias e com o lírio, símbolo da pureza e castidade. Padroeiro de Portugal, Santo Antônio é também o patrono da custódia franciscana da Terra Santa. Um santo que teve uma grande popularidade dentro da nossa ordem, a quem a Terra Santa invocou como padroeiro em um momento de grande dificuldade. Inclusive, durante as guerras foi pedida a proteção de Santo Antônio e ele demonstrou ser um bom intercessor para os frades que estavam aqui como missionários. Depois, foi oficialmente declarado pelo Papa como padroeiro da custódia da Terra Santa. Neste ano, por ocasião das festividades dos 8 séculos desta frutuosa vocação franciscana, o Papa Francisco, em uma carta dirigida aos frades menores, destaca que o exemplo de Santo Antônio desperte especialmente nos religiosos e devotos franciscanos de Santo Antônio espalhados pelo mundo o desejo de experimentar a mesma santa inquietação que o levou pelas estradas do mundo a testemunhar com palavras e obras o amor de Deus. Cristo, que é a tua vida, está pendurado diante de ti para que tu olhes para a cruz como para um espelho. Nela poderás conhecer quão mortais foram as tuas feridas, que nenhum remédio teria podido curar, a não ser o do sangue do Filho de Deus. Se olhares bem, poderás dar-te conta de como são grandes a tua dignidade humana e o teu valor. Em nenhum outro lugar, o homem pode dar conta do seu valor, a não ser olhando para o espelho da cruz. Em Lisboa, a igreja dedicada a ele preserva a gruta do seu nascimento e o museu nos mostra como era o santo e sua relação com a cidade. Um local importante da história da igreja em Portugal, a cripta do nascimento de Santo Antônio. A igreja ergueu-se sobre a gruta, sendo o templo atual construído em 1767. Sobretudo aquilo que Santo Antônio fez foi dedicar toda a sua vida a anunciar a palavra de Deus, a corrigir os que iam por caminhos, digamos assim, mais errantes. Da outra faceta de Santo Antônio, que é o pão, e às vezes há imagens com o saco do pão que Santo Antônio procurava levar àqueles que mais precisavam. E vamos à gruta do nascimento de Santo Antônio, um local simples, mas propício à oração diante do altar e da relíquia que aqui se encontra. Pode-se dizer que esta é a casa por excelência do padroeiro secundário de Portugal e principal de Lisboa. No templo, vemos a imagem do santo patrono poupada pelo terremoto de 1755 e a tela representando Santo Antônio com as feições mais autênticas que se conservam. A estátua é a primeira no mundo em que o santo está com o menino Jesus no colo.
E quem visita esta casa pode receber indulgência plenária. Neste ano, Santo Antônio não sairá às ruas na grande procissão do dia 13 de junho. Mas ele e o menino esperam à porta para acolher quem chega. Vamos agora recomeçar a pouco e pouco, à medida que também aqui em Lisboa, como em Coimbra, havia um vasto programa, e em Pádua também há um vasto programa, e certamente um pouco por todo o mundo, não é? Ao pé da igreja está o Museu de Lisboa Santo Antônio, uma coleção de peças relativas à vida do santo e sua cidade de origem. Exposição de pagelas, devoções, os famosos milagres como a pregação aos peixes e a evolução da imagem do santo ao longo dos séculos. Ao contrário da representação clássica, o santo milagreiro seria mais robusto, sobretudo quando morreu. As primeiras descrições diziam que ele era forte e baixo, porque ele morreu com hidropesia, com retenção de líquidos, e portanto temos aqui uma imagem do que seria o Santo António realmente, não é? Aquele que era cheio de sabedoria, ilustre pregador da palavra, solidário com os mais pobres, continua a nos inspirar. Em Pádua, norte da Itália, mesmo com algumas mudanças na programação, a festa dedicada a Santo Antônio aconteceu e pôde ser acompanhada pela internet. A Basílica de Santo Antônio começou a ser construída após a morte do Frei Antônio em 1231. Ele foi enterrado na então Igreja de Santa Maria Mater Domini. Pela fama de santidade que já tinha se espalhado no país, o túmulo do Frei começou a ser visitado e as pessoas testemunhavam milagres por sua intercessão. A partir daquela pequena igreja foi construída a Basílica, que foi finalizada em 1310. O local é visitado por cerca de 4 milhões de peregrinos por ano. Dentro da Basílica, os fiéis podem visitar a capela onde está o corpo do santo, local de oração, de pedidos e de agradecimento. Caroline mora em Pádua há mais de 15 anos e a Basílica é um local de refúgio para ela. Atrás de mim, eu tenho a Basílica de Santo Antônio, que é uma igreja muito frequentada e conhecida pelos peregrinos brasileiros e estrangeiros de todo o mundo. Santo Antônio, para mim, é como se fosse um amigo que me acompanha nos momentos de solidão. Mas eu venho aqui também para agradecer todos os momentos felizes da minha vida. Quem entra na Basílica encontra ainda diversas relíquias do santo, como o hábito ou uma pedra que usava como travesseiro, um manto que foi coberto depois de sua morte. Está exposto também o aparelho vocal de Antônio. O santo ficou muito conhecido por ter sido um grande pregador, incansável anunciador do Evangelho. O último Papa a visitar o Santuário de Santo Antônio, em Pádua, foi João Paulo II em 1982. Para as celebrações dos 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio, o Papa Francisco enviou uma carta aos freis conventuais e afirmou que deseja que essa recordação do encontro de Antônio com São Francisco suscite nos religiosos e nos devotos espalhados por todo o mundo o desejo de experimentar a mesma santa inquietude que conduziu o Frei Antônio pelas estradas do mundo para testemunhar com palavras e obras o amor de Deus. E ainda falando da devoção ao doutor da igreja, vamos a Jerusalém. Santo Antônio é padroeiro da custódia da Terra Santa. Subindo a ladeira de Alfama, no centro histórico de Lisboa, se encontra a cripta construída no local onde nasceu Santo Antônio. A igreja foi construída na gruta e a construção atual data de 1767. Santo Antônio, nascido em Lisboa em 1195, morreu em Pádua aos 36 anos. A provocação dos mártires continua sendo muito forte e importante para nós porque coloca em crise a mediocridade. Muitas vezes somos mornos, muitas vezes somos medíocres na nossa vida cristã, tanto em viver os compromissos de consagração como também os compromissos de ministério.
Os escritos sobre a custódia da Terra Santa testemunham uma constante devoção ao santo ao longo da história. A escolha de nomeá-lo patrono é da Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, em 1920, com o Papa Bento XV, Santo Antônio tornou-se oficialmente o protetor da custódia e o dia 13 de junho é celebrado com solenidade. Nós temos a confirmação desses eventos aqui nas nossas crônicas da Custódia da Terra Santa, que descrevem em detalhes todos os passos. Há 100 anos, sabemos que aconteceu a Primeira Guerra Mundial com mais de 20 milhões de mortes. Depois, a gripe espanhola, com mais de 50 milhões de óbitos. E depois dessa tempestade, a custódia experimentou um momento de grande florescimento. E para conhecer o verdadeiro rosto de Santo Antônio, 2 brasileiros usaram de tecnologia forense para chegar o mais perto possível do que seria a face deste santo tão querido. Um dos santos mais populares da Igreja Católica. Em seus braços, o menino Jesus, o Evangelho e o lírio da paz. As imagens de Santo Antônio vão sendo acrescidas de atributos, que são aquelas mensagens que se deve passar através da imagem, que vai caracterizar o santo. Mas o trabalho desenvolvido por especialistas em odontologia e antropologia forense, em parceria com pesquisadores italianos, trouxe um novo rosto ao santo, doutor da Igreja. O Santo Antônio, que a gente conhece com o rosto com traços finos, delicados e sem barba, é bem diferente da nova face apresentada em 3 dimensões. Aqui ele aparece com o rosto mais arredondado, o olhar profundo e com barba. Mas não são essas características que vão definir a devoção dos fiéis. Dona Clarice viu a imagem pela primeira vez. A gente não deve considerar pela aparência, tem que considerar o espírito do que a pessoa foi em vida e o que ela está sendo, fazendo muitos milagres também agora, né? O crânio de Santo Antônio, sepultado na Itália, foi digitalizado. A equipe brasileira recebeu 5 fotografias, mas para não influenciar no trabalho, a identidade do personagem não foi revelada. Depois que o crânio foi convertido em 3D, os pesquisadores modelaram os músculos da face. Depois que a identidade de Santo Antônio foi revelada, nós ainda adaptamos esta aparência para que o corte de cabelo típico dos franciscanos fosse colocado. Até mesmo a barba por fazer foi uma sugestão do Centro de Estudos Antonianos. De um ponto de vista técnico, essa é a aparência que nós acreditamos que seja compatível com a do Santo Antônio quando estava em vida. Santo Antônio morreu em 13 de junho de 1231, vítima de hidropsia, uma doença provocada pelo acúmulo de líquidos nos tecidos, por isso a imagem dele é mais robusta. Muito provavelmente ele estava com uma aparência inchada. Então, isto também foi agregado a este trabalho de reconstrução. Nós fizemos então uma adaptação para uma reconstrução facial de pessoas que estão acima do peso. É emocionante, né? Por quê? Bom, porque eu sou muito devota de Santo Antônio, então a gente tem essa emoção. Assim como Santo Antônio e São João, outro santo junino é São Pedro, o primeiro Papa. De pescador a apóstolo, Pedro acompanhou todos os atos da vida de Jesus. Uma basílica com dimensões que impressionam. A beleza indica a dignidade do local. A cátedra de bronze feita pelo artista Bernini guarda dentro restos que a tradição afirma ter sido da cadeira de Pedro. O apóstolo que recebeu como missão ser a pedra na qual Cristo construiria a sua igreja é ainda hoje presente através da sucessão papal. A sua festa é também dia de recordar as bases do cristianismo. Celebrar esta grande solenidade é celebrar a unidade na comunhão que nós fazemos ao redor do Santo Padre. Na base de sustentação da cúpula do apóstolo Pedro existe um mosaico magnífico com uma inscrição de São Cipriano. Daqui deste altar, deste túmulo, refugie a unidade da fé católica e apostólica. Portanto, é sempre uma motivação a mais para nós renovarmos a nossa fé, renovarmos a nossa adesão ao apóstolo Pedro, que hoje tem o nome de Francisco. A cidade sede do cristianismo recebeu também de Pedro os primeiros anúncios da fé. Por volta dos anos 50, o apóstolo chegou à capital, citada por ele como a Babilônia.
Segundo relatos históricos, o apóstolo ficou preso no cárcere mamertino, acusado por Nero de estar entre os idealizadores do grande incêndio de Roma. No local da prisão, ele teria exercido seu ministério, batizando alguns presidiários que se converteram. São poucos os relatos da passagem de Pedro por Roma, mas existem muitas histórias e devoções. Uma antiga tradição conta que, prestes a ser condenado, Pedro decidiu deixar Roma e voltar para Jerusalém. E passando por aqui, pela Via Ápia, se encontrou com Jesus ressuscitado, que fazia justamente o caminho contrário, ou seja, entrava em Roma. Um encontro que deixou marcas. Dentro da igreja, um mármore que teria as marcas dos pés de Jesus. A história conta que, ao encontrá-lo, Pedro perguntou: Senhor, onde vais? E Jesus o respondeu: Vou ser novamente crucificado. E Pedro entendeu que precisava voltar para Roma e abraçar o martírio. Pedro foi crucificado em 67 no então Circo de Nero, onde hoje fica o território da cidade-estado do Vaticano. No centro do circo estava este obelisco, que anos mais tarde foi trazido para o centro da Praça de São Pedro para recordar o martírio do nosso primeiro Papa. O apóstolo Pedro, naquele momento, ele vai ter a sua vida tomada nas mãos dos romanos, e ali ele vai ser crucificado de cabeça para baixo, aqui onde estava localizado o obelisco Vaticano, e esse é o local onde os históricos testemunham que é o local de maior certeza, de maior probabilidade histórica do martírio de São Pedro. Pedro foi enterrado nos arredores do circo, local conhecido como Colina Vaticana. Todo este território era usado para enterrar aqueles que morriam dentro do circo de Nero. A peregrinação a este local começou logo após a morte de Pedro, indicando aqui como o túmulo do apóstolo. A Basílica de São Pedro foi construída em cima das antigas catacumbas. E em 1939, escavações encontraram um muro onde estava escrito: Aqui está Pedro. Desde o início do cristianismo, essa era uma meta de peregrinação. Quando o imperador Constantino proclamou a liberdade, foi construída a primeira igreja, cujo altar estava em cima do local indicado como o túmulo de Pedro. Os santos padres se pronunciaram acerca da atendibilidade, ou seja, da certeza da presença do túmulo de São Pedro na Basílica Vaticana. A partir do ano 1939, quando começou esse trabalho de reconhecimento de tudo aquilo que estava nas profundezas subterrâneas da Basílica, com uma necrópole que tinha sido enterrada pelo imperador Constantino no IV século para que ali fosse edificada a igreja. Esse túmulo é meta de peregrinação, meta do desejo de chegar perto do apóstolo a cada dia aqui nesse local sagrado. O esplendor do baldaquino, em seus 28 metros de altura, parece proteger o altar onde o sucessor de Pedro, em cima do túmulo do apóstolo, continua dando a vida para que o anúncio não pare. E pelo mundo inteiro, ainda hoje, outros Pedros, outros Paulos não negam Cristo e abraçam o martírio. Aquela lei que podemos chamar lei de Tertuliano, de que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, foi sempre uma constante. Cristãos aqui foram atraídos exatamente porque os cristãos eram assassinados e morriam perdoando. Eis a força do cristianismo. As comunidades cristãs identificaram em Pedro um dos pilares da igreja. O primeiro Papa morreu no mesmo ano de São Paulo, portadores de duas missões diferentes, mas unidos em fidelidade a Cristo até o martírio. Pedro era pescador às margens do Mar da Galileia, onde a custódia da Terra Santa construiu 2 santuários que preservam a sua memória. Segundo os evangelhos, depois de deixar Nazaré, Jesus foi viver em Cafarnaum, onde começou a sua vida pública e realizou numerosos milagres. Cafarnaum é um lugar especial porque a Cafarnaum... Cafarnaum é um lugar especial porque é onde o encontro entre Pedro e Jesus acontece.
Lindo quando Jesus pede a Pedro que disponibilize seu barco e esse se torna o local do chamado do apóstolo Pedro e de seus irmãos André, Tiago e João. Não muito longe de Cafarnaum está a igreja do primado de Pedro, onde Jesus reiterou a Pedro seu ministério que ele já havia confiado em Cesareia de Filipe. Em Tábega, Jesus o confirma como pastor do seu rebanho. Nos tempos antigos, chamava-se Iafo. Sua importância se deve principalmente à presença do porto. Hoje é conhecida como Jafa de Tel Aviv. A tradição bíblica cristã coloca vários episódios do apostolado de Pedro em Jafa. A ressurreição de Tábita, a hospitalidade de Simão, o curtidor, e a visão da toalha que desce do céu. A igreja dedicada a São Pedro, que surge na Praça Central, faz referência a esses eventos. De Tel Aviv a Jerusalém. É na igreja de São Pedro, no Galicanto, que as vésperas foram recitadas com as muralhas de Jerusalém como pano de fundo. Religiosos e cristãos locais repercorreram em procissão os restos da estrada romana pela qual, segundo a tradição, Jesus caminhou. O Santuário de São Pedro, no Galicanto, um dos padres assuncionistas, recebe peregrinos há mais de 100 anos. E é nesse santuário que recordamos a misericórdia de Deus. Paulo de Tarso é certamente a figura mais conhecida do cristianismo primitivo. 13 cartas são atribuídas a São Paulo, que compõe metade dos escritos do Novo Testamento. Escritos que chegaram a todo mundo, completando assim sua missão como apóstolo das nações. No Museu do Estúdio Bíblico Franciscano, em Jerusalém, um quadro de Pascher do século XVI retrata a cena do encontro dos dois apóstolos antes do martírio. A cena é inspirada em uma carta atribuída a Dionísio, o Areopagita, e endereçada a Timóteo. Paulo cumprimenta Pedro com as palavras: "A paz esteja convosco, fundamento da igreja, pastor de ovelhas e cordeiros." Pedro diz a Paulo: "Vá em paz, bom pregador, mediador e guia de salvação para os justos." No último bloco do programa, a gente vai à Terra Santa, em locais onde viveu São João. E vamos mostrar também a festa do santo neste tempo de pandemia. Eu volto logo. O Repórter Canção Nova está de volta e vamos conhecer agora 2 lugares dedicados ao precursor de Jesus, São João Batista. Um deles é um eremitério no deserto, local onde ele se retirou antes de pregar, e o outro é o santuário construído no local de seu nascimento. É um dos lugares mais venerados nos arredores de Jerusalém. Ainda que o seu nome contenha o termo deserto, a razão está intimamente ligada a uma parte importante da vida do protagonista deste vale, São João Batista. O eremitério franciscano de São João no Deserto está localizado a 5 quilômetros da vila de Encarem, sobre as encostas da colina. E, segundo a tradição, foi precisamente nesta área isolada que João Batista se retirou antes de anunciar a vinda do Senhor e de batizá-lo nas margens do Rio Jordão. Em primeiro lugar, temos a igreja dedicada a São João Batista, logo acima. Abaixo da igreja está a gruta. Segundo a tradição, São João viveu sua vida de penitência e oração nesta gruta. Esse não é um deserto como o do Saara ou da Judeia, onde há pedras e areia. É um deserto no sentido de lugar desabitado. A beleza da natureza torna este o local ideal para retiro e oração, seguindo o exemplo de São João. Esse lugar nos chama a importância do tempo de recolhimento. Durante o período da pandemia, fomos todos obrigados a parar um pouco. Acredito que muitas pessoas nessa circunstância tiveram a oportunidade de refletir sobre o que é mais importante na vida. Como todos os anos, nos primeiros dias do verão, as vésperas em São João, no deserto, abrem a festa dedicada à natividade do precursor de Jesus. São João Batista nos apresenta o caminho e mostra-nos como chegar a Jesus. Antes de chegar a Jesus, é preciso realizar um ato completamente pessoal. E, de fato, enquanto prega a conversão antes de batizar, João Batista diz:
arrependei-vos, e dirige esse apelo a todos. Voltando no tempo na vida do Batista, a atenção se volta no dia seguinte para São João na Montanha, no centro de Aincaren. Aqui onde havia a casa de Zacarias, conservamos uma gruta. Certamente não foi em um porão ou em um galpão que ele nasceu. Mas, como não há mais a casa, lembramos aqui, nesta gruta, a natividade do Batista. Da Terra Santa para o Brasil, a devoção a São João, além da religiosidade e toda a espiritualidade à volta do santo, nosso país popularizou a devoção com muita festa. É do Brasil a maior festa de São João do mundo. Mas com a pandemia, as festas juninas ganharam uma modalidade diferente. Como não pode ter aglomeração, a opção foi aderir às lives e às festas em família. O mês de junho é marcado pelas festas de São João, São Pedro e Santo Antônio. As cores, os sabores, as danças. Costumes que marcam gerações, mas a pandemia atrapalhou. Lauane recebeu do pai uma herança, dançar quadrilha. Então, a minha ficha ainda não caiu completamente, porque nunca me vi fora do São João, por nada. E tá esse ano sem poder sentir aquele frio na barriga que a gente sente em nenhum concurso, em no arraial. Então, as lives tá sendo aquela coisa que a gente tem que estar ali com todos que a gente estava no São João. Hélio é par de Lauane. Eles fazem parte de um grupo com 60 dançarinos que todos os anos se apresentam e competem no concurso de quadrilhas. Notas divulgadas no início da pandemia confirmaram o cancelamento das festas juninas no ano de 2020. Agora, faltam poucos dias para o São João e aqui no Nordeste, as pessoas tiveram que se reinventar por causa das aglomerações e como medida contra o coronavírus, o jeito é inovar para não deixar as festividades passarem em branco. Para esse ano, o jeito é cada um aproveitar como dá e esperar o ano que vem. Que ainda espero que esse ano ainda dê um pouquinho para dançar, como a gente falou, né? Fazer o São João fora da época, mas dançar um pouco ainda. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. O mês de junho tem muita festa e cultura que atravessa gerações, especialmente o dia 23, véspera do dia de São João Batista, quando se acende a fogueira e se dança forró, celebrações tradicionais dessa data festiva. Esse ano, por causa da pandemia, as festas canceladas ganharam novo endereço. Em casa eu vou ficar, mas a animação não vai acabar. E com a minha família na minha casa eu vou ficar. E no São João virtual, com a minha vassoura, eu vou dançar. Muita gente não abriu mão das comemorações juninas. A fogueira foi artificial ou virtual. Muitas das comidas tradicionais foram entregues por delivery, a ornamentação do arraiá na garagem de casa. Os itens tradicionais das festas juninas aqui no Nordeste, esse ano ficaram todos em casa, com paredes ornamentadas, mesas fartas e famílias reunidas. O persistente clima do São João permaneceu firme, mesmo em meio ao isolamento social. O arraiá não podia faltar. Os dançarinos na quadrilha não tinham idade nem altura. Do avô aos netos, todos da mesma família. Nós estamos fazendo a nossa festa em casa para não perder a tradição, né? Mas com muita alegria, com muita esperança que tudo isso vai passar e nós possamos comemorar com muita alegria e muita fé em Deus. Viva São Pedro e São João! Marcos se caracterizou todo para festejar São João em casa, assim como muitas outras famílias e amigos. Dentro de casa e com criatividade, ninguém deixou a tradição junina cair no esquecimento. O título Capital do Forró não é gratuito, afinal de contas, Caruaru é a sede da maior festa de São João do mundo. É aqui, durante 30 dias, que turistas e moradores se reúnem para celebrar uma das tradições mais fortes do Nordeste brasileiro,
Apesar de ser comemorado em 24 de junho, a festa de São João em Caruaru começa já em maio e toma conta da cidade toda. As festas juninas foram trazidas pelos portugueses ao Brasil. É um costume europeu antigo que foi cristianizado pela Igreja Católica. O interessante é que as nações indígenas também celebravam festejos de colheita no mês de junho. E é por esse motivo que, no Brasil, a gente celebra o São João com comidas feitas a partir de alimentos amplamente usados pelos nativos, tipo o milho, o amendoim e a mandioca. Além dos mamulengos, outras tradições populares são celebradas em Caruaru, como a quadrilha, que chegou ao Brasil como dança nobre, mas se difundiu entre a população. Os grupos de quadrilha competem entre si durante as festas juninas. Aqui em Caruaru, as apresentações acontecem no Polo dos Brincantes. Agir para ajudar o outro é tudo de bom, né, gente? Quando vem junto a devoção sincera de nosso coração, é melhor ainda. Que Santo Antônio, São Pedro e São João iluminem cada dia de sua vida e intercedam para que essa pandemia acabe o quanto antes. Semana que vem tem mais Repórter Canção Nova e eu espero você. Até lá!